Pedimos, Pai, sua bênção no nosso grupo inteiro, especialmente no Ilan e Davi, que vão nos guiar. E obrigado, Pai, pela boa viagem que nós fizemos. Amém. E estamos, Pai, muito ansiosos para ver todas as coisas que o Senhor vai fazer durante essa semana aqui nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por ser nosso pastor. Amém. E assim nós sabemos que nada vai nos faltará. Amém. Em nome do seu Filho Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Amém. Então, bem-vindos mais uma vez a Israel. Espero que tenham feito uma boa viagem. Meu nome é Ilan, sim, ó, I-L-A-N. Você pode me chamar de várias coisas, só não pode me chamar de Islã. Daí pega mal, entendeu? Mas eu aceito Irlã, outras coisas você vai ouvir, eu respondo, né? Mas Islã é outra religião. Então, eu sou do Brasil, de São Paulo. Vou fazer aqui, daqui a pouco, 10 anos em outubro, né? 10 anos em Israel. Meu pai e minha mãe são judeus, né? Eu sou judeu. Mas quando eu tinha 14 anos, eu vim aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador da minha vida. Então, nós chamamos os judeus que acreditam no Messias como judeus messiânicos, tá? A palavra Messias, né, vem do hebraico Mashiach, significa ungido. Foi traduzido para o grego e chegou na gente como Cristo, né? Então, nós preferimos usar essa palavra messiânico, que pega melhor, né, para os judeus, né? Já não gostam muito da gente, né? Porque o judeu ele não tem problema que você seja cristão, ele tem mais problema com o judeu que aceita Jesus, né? Então esse é o nosso maior problema aqui, até você explicar, né, fazer entender que Jesus era judeu e tal. Bom, a gente vai conversar sobre isso. Vocês chegaram no aeroporto Ben Gurion, que fica numa cidade bíblica, quem sabe, não fica em Tel Aviv, tá? Fica do lado de Tel Aviv. Não, a gente vai para Jaffa agora. Jope, não é Jope. É menos conhecida, mas está no Novo Testamento. Na Bíblia em português está como Lida. Lida. Lembram da história de Atos, capítulo 9 e 10, que Pedro estava por aqui. Ele vai curar uma pessoa aqui e daí ele vai para Jope. Nós estamos indo para Jope agora, então a gente vai fazer o caminho de Pedro. Presta atenção, ele fez a pé, mas a gente vai fazer de ônibus. Eles estão mimados aqui. Tudo que eles fizeram a pé, você vai fazer de ônibus, você tá com sorte. Tá? Vai ver o quanto se andava por aqui na antiguidade, né? Então nossa viagem vai começar... Aqui é a Igreja de Cristo, não é? Todo mundo? Então. Aqui a nossa viagem vai começar com a Bíblia, vai continuar com a Bíblia, vai terminar com a Bíblia. Sempre eu falo que eu sou um guia bíblico, né? É claro que a gente vai aprender sobre Israel moderno, sobre conflitos, etc. Bom, então, como vocês estão vendo, o sol já está se pondo aqui. Para quem está no horário de verão do Brasil, 6 horas na frente do Brasil, tá? Então agora são aqui 4 horas e 7 minutos, horário de Jerusalém. E se você está fora do horário... Quem tem do Nordeste aqui? Então lá vocês não estão no horário de verão, né? Então é 5 horas a diferença para o Nordeste, tá bom? Diferença. Hoje nós não vamos usar auriculares. A partir de amanhã eu vou entregar para vocês. Eu vou estar falando num radinho quando eu estiver fora do ônibus, vocês vão estar me ouvindo, tá bom? Então só hoje, a gente vai ter uma breve visita em Jope. Imagino que vocês estão cansados, né? A viagem é longa. Teve gente aí que pegou 3 aviões, né? Não foi? Quem é de Fortaleza? Tem gente de Fortaleza? Não? E agora tem voo de Fortaleza para Fortaleza, Amsterdã para cá. Ótimo voo. Vale a pena. E começou o voo, né, da Latam direto para Israel, mas vocês vieram no Madrid, né? É um voo, acho que vai sair, acho que tá mais caro. Mas é legal, né? Vir direto, não precisa parar, né? Trabalho, né? Bom, nós vamos para Jope, depois nós vamos jantar antes de entrar no hotel. E daí a gente vai pro hotel, tá bom? Se você estiver muito cansado, segura mais um pouco, até bom.
Porque daí você já vai se acostumando com o horário daqui, né? Para amanhã. A gente vai acordar todos os dias relativamente cedo, sair passear. E vai ser muito gostoso. Vocês deram uma sorte tremenda, né? Porque semana passada nevou aqui. Nevou. Tel Aviv não, mas nevou em Jerusalém. Nevou lá no Monte Hermon, nevou muito. E aqui a gente não é muito preparado para neve não, porque como não costuma nevar, né? Então não é... A maioria dos lugares não neva. Monte Hermon sempre neva, né? Mas Jerusalém fazia já alguns anos que não nevava. Então até as escolas param, tem, né? Cai uma nevezinha, já para tudo, não é que nem Estados Unidos, Canadá, que o pessoal já sabe que funciona, que já sabe como que é, né? Mas a previsão para essa semana, pelo menos eu olhei até sexta-feira, tá sol, sem chuva, graças a Deus, né? Daí, depois que vocês forem embora, precisa que chove, que aqui chuva é bênção, a gente precisa de chuva nessa terra. Vocês vão ver por quê, a gente vai até as nascentes do Rio Jordão. Acho que agora vocês vão pegar com bastante água, mas os últimos grupos que eu fui, tava dando pena até do Rio Jordão lá, que as nascentes estavam sem água, tá? Aliás, falando em água, olha aqui, ó, uma coisa muito importante. Davi trouxe aqui para vocês água. Dólar, ó, presta atenção. Aqui é self-service, mas enquanto o ônibus está andando, a gente ajuda vocês também. Tem aquela cestinha, você põe ali $1 e você pega água, tá? Aí eu tenho o shekel. Shekel é 5 shekels, por causa de troco. Se tiver trocado, você pode dar 4, não tem problema, tá bom? Eu não vou ficar agora pegando 3,71, daí não dá, né? Então, vale a pena comprar em dólar. Beba água. Aqui você não vai achar água mais barata do que $1. Então, vale a pena pegar do motorista até pro hotel, tá? Que vai sair mais barato. Se você não tiver troco agora, Davi é de... Venezuela ou Venezuela? Ele nasceu na Venezuela, hablamos espanhola. Hablas espanhola. Então você se comunica com o Davi. Se você não tiver aí o trocado, você fala com ele, tá bom? E daí você paga depois, tá bom? A gente não fica conferindo não, então confiamos na igreja. Quando a gente for fazer um caminho mais longo, eu vou falar, não beba água agora, né? Não fica complicado. Não tem banheiro aqui no nosso ônibus. Então, já estamos daqui a pouco chegando aqui em Tel Aviv. Já vou fazer uma pergunta para vocês. A viagem é interativa, tá? E você pode ganhar prêmios aí. Tem vários prêmios aí. Qual é a capital de Israel? Eu vou dar para vocês alternativas, tá bom? A capital de Israel. Alternativa A, é múltipla escolha. Tel Aviv. Alternativa B, Jerusalém. Alternativa C, Haifa. Alternativa D, Brasília. Então vamos lá. Quem acha que é Tel Aviv, levanta a mão. Não, objetivo. Quem acha que é Tel Aviv? Ok. Quem acha que é Jerusalém? Jerusalém agora, porque nosso presidente... Olha, acho que o pessoal acha que é Haifa. Quem acha que é Haifa? A maioria não acha nada, então, porque eu acho que eu não vou dizer que é Brasília. Quem acha que é Brasília? A maioria acha que é Brasília. Bom, de novo, quem acha que é Tel Aviv, não pode não levantar a mão. Em algumas tem. Quem acha que é Jerusalém? Jerusalém agora, porque nosso presidente vai mudar a embaixada. Pode mudar para onde ele quiser. O Israel não tem nada a ver com isso. Não, capital, gente. Falando de capital para vocês. A gente já tem bastante dias juntos, tá? Então, eu vou explicar para vocês bastante história de Israel. E daí, conforme eu for explicando a história, vocês vão entender por que isso aqui surgiu e por que hoje tá essa bagunça, né? No país, então. O país tem 8 milhões de habitantes, tá? Isso exclui, presta atenção, exclui faixa de Gaza e autoridade palestina dessa região aqui, tá? Se eu for somar a faixa de Gaza, eu tenho mais 2 milhões aqui nesse pedacinho de terra aqui, ó.
Aqui é terrível. Milhões de judeus. Não, de árabes. Árabes aqui. E nós temos mais 3 milhões aqui, também de árabes. Então os judeus ainda continuam sendo maioria. Em Israel, sim. Israel, sim. Daí, ó, os judeus, nós temos os israelenses, vamos falar assim melhor. Aliás, anota aí, livro para você ler, chama Os Israelenses. Dona Rosenthal, você compra lá no Brasil. Os Israelenses, foi traduzido do inglês. É uma jornalista que fez. Só que você só pode ler depois que você viajar, né? Se lê antes, você não viaja. Aliás, vocês devem ter gente dito, você é louco, tá em guerra, né? Provavelmente vocês não vão ver nem sinal de que tem guerra aqui, tá? Porque na maior parte do tempo não tem, né? Essa é a verdade. Bom, então dentro do território de Israel, tá? Nós temos 8 milhões de habitantes, um pouco mais, né? Cerca de 6 milhões de judeus, 1,5 milhão de árabes israelenses muçulmanos, tá? Então, presta atenção. 6 milhões de judeus, 1,5 milhão de muçulmanos que são cidadãos de Israel, com os mesmos direitos e deveres, porque Israel é democrático. Então nós temos parlamentares, juízes, policiais, árabes, a maior parte da água doce. Acho que hoje já é descentralizada, mas também tem muita parte. Até há pouco tempo atrás era não era nem do Mar Galera, dos Lençóis. Cadê o resto? O pessoal não veio, se perdeu já? Sem bateria. Eu filmo e fotografia. Você manda pra mim? E antigamente não tinha impermeabilização, tinha outro processo, né? Tinha outro processo. Você tem permeabilização aqui de 2 mil anos atrás. Eles faziam, quando se fazia cisterna, impermeabilizar era importantíssimo. Senão você perdia água. Então isso é algo que você tem há muito tempo. Esses tijolos são feitos... Eu vou abrir aqui, como eu falei para vocês que a viagem é bíblica. Eu vou abrir aqui para vocês em Atos capítulo 9, a partir do verso 32. Só esperar os últimos chegarem. Hã? Tá chegando. Os gatos chegando. Tem mais gente? Todos aí? Creio que sim. Ok. Então, Atos capítulo 9, a partir do verso 32. Pedro viajava por toda parte. Um dia foi visitar o povo de Deus que morava na cidade de Lida, aeroporto, onde vocês desceram. Encontrou ali um homem chamado Enéas, que era paralítico e fazia 8 anos que não saía da cama. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo já curou você, levante-se e arrume a sua cama. Na mesma hora Enéas se levantou, então todos os moradores da cidade de Lida e da região de Saron, na verdade é Sharon, viram isso e se converteram ao Senhor. Agora, na cidade de Jope, ou seja, aqui, havia uma seguidora de Jesus chamada Tabita, este nome em grego é Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo bem e ajudando os pobres. Naqueles dias, Dorcas ficou doente e morreu. Lavaram o corpo dela e depois o puseram num quarto do andar de cima. Jope ficava perto de Lida. Quando os seguidores de Jesus em Jope souberam que Pedro estava em Lida, enviaram 2 homens para levar-lhe o seguinte recado: por favor, venha depressa até hoje. Então Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele, chorando e mostrando os vestidos e as outras roupas que Dorcas havia feito quando ainda vivia.
Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto, e em seguida se ajoelhou e orou. Depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e quando viu Pedro, sentou-se. Pedro pegou-a pela mão e ajudou a ficar de pé. Em seguida chamou todo a gente da igreja, inclusive as viúvas, e a entregou a eles viva. Amém. As notícias a respeito disso se espalharam por toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. E Pedro ficou lá muitos dias na casa de um curtidor de couros chamado Simão. Essa casa é essa aqui que nós estamos vendo, a casa de Simão, né? O curtidor de couros. Obviamente, devido a tudo que se passou nos últimos 2000 anos, não é esse prédio, tá? Exatamente esse prédio. Então, quando a gente fala da casa do Simão Curtidor, é o mesmo local, mas não é o mesmo prédio. Tá? Até que essa pedra aqui, se vocês forem ver, passa a mão nela, é arenito. É a pedra mais... pior pedra que tem, vamos dizer assim. Né? Então não teria sobrevivido todo esse tempo. Agora o texto continua. O que a gente vai ver hoje, vamos continuar amanhã. Tá? Na cidade de Cesareia, fica uns 50 km para o norte. Mar está para lá, norte está para lá. Ok? Havia um homem chamado Cornélio. Lembra da história de Cornélio? Então Cornélio estava em Cesareia, Pedro estava aqui. Cornélio vai ter uma visão, né? Vamos lá ver exatamente. Ele teve uma visão, ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele, né? Ele era um homem temente a Deus. E aí, presta atenção, gente, ele não era crente ainda. Se ele fosse crente, Pedro não sabe ir lá, né? Então, ele era um homem que provavelmente também cria no Deus de Israel, mas ainda não tinha esclarecido a questão de quem era o Salvador, etc. Né? E daí ele vai ter essa visão, e vão chegar aqui, né? 2 soldados que ele manda virem para cá. E nesse tempo, quando os soldados estão chegando, Pedro tem uma visão também. Ele está ali em cima, né? Ele está ali em cima, exatamente. Pedro está ali em cima. No dia seguinte, orando, né? Ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens iam pelo caminho, já perto de Jope. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas 4 pontas, que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais, de 4 patas, de animais que se arrastam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. Pedro respondeu: de jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. A voz falou de novo com ele: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. Pedro começou a perguntar a si mesmo o que aquela visão queria dizer. Naquele momento, os homens que Cornélio havia mandado já tinham se informado sobre onde ficava a casa de Simão e estavam na porta. Daí Pedro vai sair daqui, vai lá para Cesareia. Lá ele vai pregar o evangelho, né? E Cornélio da sua casa vão aceitar Jesus, né? Daí, na verdade, essa visão, a gente vê Cornélio sendo praticamente o primeiro não-judeu a ser salvo, né? A crer em Jesus. E o evangelho se espalhar aí, começa aí o evangelho se espalhar para os gentios, né? Então ele está pensando qual é o significado da visão. Depois, você continua lendo o texto, você vai ver. Na verdade, Deus não está preocupado com os animais, ele está preocupado, porque para os judeus também, ele divide o mundo em judeu e não judeu, gentil, goi, como a gente chama em hebraico. Tá? Aliás, goi não é nem em hebraico. Então, está se falando a pessoas, né? Que até então eles não tinham entendido que o evangelho era para todos. Tanto é que Pedro vai comer com o Cornélio, com os seus, né? E depois, se você for ver lá no final do capítulo, né? Aliás, no capítulo 11, Pedro ele tem que se defender, né? Porque ele acabou comendo com quem era impuro. O judeu não podia comer com quem fosse, como fala, né, incircunciso. Então, não poderia. Então, ele tem que se defender. Tem esse sentimento ainda hoje, o judeu ortodoxo, não? De comer não, ele não vai comer por causa mais da questão da comida, né? Não porque a pessoa é impura, mas a questão da comida, né? Então, se a comida for pura, ele não tem problema. For aprovado por um rabino, não tem problema.
Mas como era interessante, né? Pedro tem que se defender de ter pregado, de estar com quem não era judeu pregando o evangelho, né? E a gente vai ver aqui então o evangelho começando, a gente fala, né, que o Marco, né, Cornélio sendo o primeiro não cristão a crer em Jesus. Daí hoje acontece o oposto, né? Porque o evangelho saiu dos judeus, foi para os gentios, e hoje a minoria, menos de 0,25% dos judeus creem em Jesus hoje, né? Então hoje, se os judeus levaram o evangelho para os gentios, hoje é o contrário, os gentios estão trazendo o evangelho para os judeus, né? A maioria dos judeus messiânicos que você vai conhecer na sua vida, quem pregou para eles foi um cristão. Isso aconteceu comigo, né, com a minha família. Quem pregou para mim não era judeu, era cristão, né? Então você vê muito isso. A maioria dos judeus se converte normalmente fora de Israel. É muito interessante. Comigo a mesma coisa também. Tem alguma pergunta, gente? Porque tá meio frio. Quero levar vocês até a vista para a gente poder ali tirar uma foto do grupo. O escritório cuida das terras de Israel, né? Então, mas eles dão a posse da casa para essa família. Tá? Eles não podem sair vendendo a casa. Tá? E aqui tem uma escultura simbolizando 3 acontecimentos bíblicos. Opa! 2 de Gênesis e 1 do livro de Josué. Então, esse aqui, o que vocês estão vendo aqui na frente, não é um carneirinho? Então é o sacrifício de Isaac. Tá? Ali em cima, vocês vão ver que tem as trombetas. São a Jericó. Josué invadindo, né, Jericó. E do outro lado tem o anjo. É o sonho de Jacó. Ok? São os três acontecimentos. Vocês ouviram agora uma reza, é uma reza muçulmana. Tá? Então eles rezam 5 vezes por dia. E ali a igreja de Pedro. Tá? Lembrando que Pedro esteve aqui, né, na casa de Simão, o curtidor. Certo? Agora tempo para as fotos particulares e daqui a pouco a gente desce. Esse monumento aqui em Jope tem 3 representações. À esquerda, o sacrifício de Isaac. Bastante. Eles têm então todos os direitos deles garantidos aqui no país de Israel, né? Agora vai na Arábia Saudita, procura uma sinagoga, né? Você não vai encontrar, procura igrejas cristãs, vai ser bem complicado. E aqui eles têm todos os direitos. Onde os muçulmanos têm a melhor qualidade de vida, né, no Oriente Médio, tira Dubai, né, que é um caso à parte, é Emirados Árabes, né, Dubai, Abu Dhabi, é aqui em Israel, onde eles têm as liberdades garantidas, né. Nenhuma mulher é obrigada a usar, se usa porque quer, aquela, né, burca ou a touca, o hijab, né. Então usam porque quer, eles têm toda a liberdade. Mas vamos falar aqui de Jope. Jope, nós estamos em Jope hoje. Tel Aviv e Jope é uma cidade, uma municipalidade só, tá? Mas a primeira cidade que existia, a cidade do Antigo Testamento, que havia porto, que era a porta de entrada de Israel no Antigo Testamento, é Jope, tá? Se a gente imaginar, por exemplo, na construção do Palácio de Davi e depois do Templo de Salomão, vieram madeiras da onde? Do Líbano. Do Líbano, né? Então o Líbano fica para o norte. Qual foi o porto que esse material desceu? Né? Foi aqui em Jope. Então, tanto para o Palácio de Davi como para o Templo de Salomão, daqui levaram material para Jerusalém. Né? Esse porto continua com importância no período de Jonas, é a partir daqui que Jonas vai fugir de Deus, né? Se fosse possível fugir de Deus. Né? Ele tinha que ir para Tarsis. Tarsis está na Síria, né? Desculpa, ele tinha que ir para Nínive. Ele foi... Tarsis a gente não sabe exatamente onde é, mas os pesquisadores dizem que podia ser até Espanha. Então, de onde vocês vieram, né? Ele tinha que ir para lá, né? E ele foi para lá, né? Então, totalmente oposto. Se ele fosse para Nínive, ele ia por terra, né? Ou no máximo pegar um barco indo para o norte, mas não indo pro oeste. Quer dizer, ele foi totalmente destino oposto, né? E é muito interessante que o que aconteceu com Pedro, né, e toda essa questão de Cornélio, a visão dos animais,
tenha acontecido aqui, porque tem a ver com o que aconteceu com Pedro, com Jonas, né? Jonas queria pregar para os ninivitas. Os ninivitas não eram os gentios, né? E Pedro também. Pedro estava aqui falando para os judeus. Eles achavam que o evangelho era só para os judeus, né? Então foi no mesmo lugar que tem uma conexão, né, do Velho com o Novo Testamento aqui. Da mesma maneira que Jonas não queria, claro que o caso de Jonas é bem mais radical, né? Mas também tem que lembrar da cabeça dele no Velho Testamento e do período de quem era, né? Porque pregar para os ninivitas é que nem levar o evangelho para argentino, né? Ninguém quer, né? É brincadeira, né? Meu Deus, me manda pregar, né? Eu prefiro pregar na faixa de Gaza. É brincadeira, espero que não tenha nenhum argentino aqui. Não vou mandar embora. Ninguém vai falar, pô. Entendeu? Mas era bem complicado, porque os ninivitas eram um povo extremamente cruel, né? Era um império cruel, tinha matado muitos. E daí vai lá e prega para os caras, né? Hoje parece fácil falar, mas era realmente uma questão muito complicada na época. E o pior é que se converteram, né? O pior é que se converteram, ele não queria, né? Ele não queria que condene, né? Eu vou lá, mas só para pregar que os caras se converteram. E é a mesma coisa com os gentios e com o que aconteceu com Pedro aqui, tá certo? Então, é um dos portos mais antigos do mundo. A gente fala aqui de cerca de 4.000 anos o porto de Jope, ou seja, 2.000 anos antes de Cristo já havia aqui gente morando, população, tá? Até o século XIX, essa cidade era murada, tá? Lembra que na antiguidade, para você ter segurança, você estava dentro dos muros, né? Então, a partir da existência da aviação, que acabou não fazendo mais sentido você morar dentro do muro, o sujeito vai e te bombardeia, né? Mas até então as pessoas tinham medo de morar fora dos muros, né? Só em 1909, que aqui perto da gente, né, tudo que vocês estão vendo aqui era só duna, tá? A foto dos fundadores de Tel Aviv, em 1909, eles estão umas famílias assim, e atrás deles dunas, não tinha nada. Só em 1909 que foi fundada o bairro que se tornou Tel Aviv, que é a primeira cidade moderna hebraica, tá? Período que ainda era dominado pelo Império Turco Otomano aqui, tá? Daí o pessoal começou a sair dos muros, ó, falando de 1909, tá? Século XX. E quem saía ainda ficava, opa, tô meio, perigoso ficar fora dos muros. Quantos quilômetros daqui Mais aqui o porto, mais aqui. Quantos quilômetros daqui a Jerusalém? Daqui uns Só para 50, saber a 50 madeira quilômetros. que tinha que chegar lá. 50 quilômetros. 50 quilômetros. O problema é que é subida, que aqui, né? aqui é nível do mar e Jerusalém está quase 800 metros. Então o problema era a subida. Complicado. Daí vocês estão vendo aqui alguns canhões, né? Napoleão Bonaparte, não é do período de Napoleão, esses canhões, mas Napoleão Bonaparte ele conquistou Jope em 1799, ele continuou conquistando a Terra Santa até chegar em Haifa, e daí foi a última conquista dele. Depois ele tentou invadir a cidade de Akko, ou Acre, daí que dá o nome do nosso estado lá, o Acre. E lá ele perdeu e acabou fugindo aqui da terra, né? Ele perdeu para os turcos, que tinham apoio dos ingleses, e ele acabou então saindo, e nessa saída dele, ele acabou botando fogo em boa parte da terra onde ele passou, deixou muita destruição aqui. E daí no século XIX a gente vai ter aqui um país bem desolado. O Império Turco Otomano já está enfraquecido, né? Quando os judeus vão começar a emigrar para cá, eles estão imigrando numa terra que está, na sua maior parte, vazia e com terras bem ruins. Tá? Amanhã a gente continua essa explicação. Agora já está quase no horário, vamos lá para a janta. Cachorro quente? Vai vendo opções aí. Mas é kosher.